Então, continuando aqui, né? Eu não li no último vídeo a continuação de Mateus. Então, tô lendo aqui e vou postar logo em seguida do último vídeo, né? Porque no último vídeo, então, tem algumas coisas que eu vou acrescentar também, que eu fiquei de falar, né, no último vídeo, mas eu vou começar com a leitura de Mateus, né? Aqueles que têm desejo de receber o Espírito Santo, né? Essas palavras e limpando, né? Os cuidados e inquietações. Os cuidados e inquietações. Pois bem, isso é um título, não é da Bíblia. Por isso vos digo. Isso Jesus falando, né? Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, né? Não andeis ansiosos. Só um minuto. Então, não andeis, isso Jesus falando, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, né? Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem interessante, joga em concordância com o que foi falado nesse último vídeo, né? Ou relacionado, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Vestuário. Então, olhai para as aves do céu, né? Muito bom observar as aves do céu. Se você tem essa oportunidade perto de casa, é bom separar um tempo para isso. Olhai para as aves. Inclusive, parecemos estar em tempos em que temos que olhar para os céus. Que o Senhor Jesus falou. O Senhor Jesus falou, o Senhor Jesus orientou sobre olhar para os céus, né? Em certa ocasião. E para mim hoje, eu pelo menos não deixo de olhar não. Vendo como o mundo tá. Eu várias vezes quer dizer, se não todo dia, né, quase todo dia eu dou uma olhada, eu olho, observo, né, o céu. Enfim, olhai para as aves do céu. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, é, nem cegam, né? Aqui eu entendo que está falando de plantar, né? Enfim. Nem é o que para mim parece estar falando, né? Semeiam, semear, de plantar, tem a ver, né? Cegar. Cegar eu já não tenho muita certeza do que significa. Não sei se é tirar da terra, sei lá. Se tem a ver com algum processo depois de ter colhido. Enfim, não vou entrar nessas questões. Nem cegam, nem ajuntam em celeiros. E vosso Pai Celestial as alimenta. O vosso Pai Celestial as alimenta, né? Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto
ao vestuário, aqui eu não sei se é estatura de altura, né? Ou de tamanho, sei lá, enfim. E quanto ao vestuário, porque andais ansiosos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, né? Não trabalham, nem afiam, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão. Deixa eu tirar um pouco, que parece que atrapalha para não sei. Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles, né? Salomão foi um grande rei, né? Qualquer deles. Então quer dizer, pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Tá vendo? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, né? Que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, né? Porque todas estas coisas os gentios procuram, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, né? Todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus, tá vendo? Primeiro o Espírito Santo, né? E a sua justiça, né? Quem sou eu, mas a sua justiça, né? E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Tá vendo? Todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? Acrescentadas. Né? O que você entende por acrescentadas? Né? Serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus, né? O reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Só que a gente precisa trabalhar, né? Fazer as coisas na nossa vida também, né? Falando assim de uma forma geral, não vou entrar, por exemplo, em detalhes de ministérios e coisas relacionadas, mas de uma forma geral a gente precisa trabalhar, né? Como é que a gente vai fazer, né? Eu pergunto. Então, precisa
na prática a gente acaba precisando trabalhar, fazer as coisas, né? Da vida, né? Enfim. Não julgueis o juízo temerário. O juízo temerário. Não julgueis para que não sejais julgados. Tá vendo? Foi falado, julgados. Então, eu queria... Julgados, enfim. Teve um dos vídeos aí que tava falando sobre se apartar, né? No penúltimo. Tá falando sobre se apartar e tal. Aí tem uma ocasião ali que fala, né? Não julgais os de dentro como uma pergunta. Não é? Então, assim, essa questão de julgar é uma questão complicada. Eu não sei se eu tenho todo o entendimento sobre julgar. Sobre o julgar. Mas lá mostra que a gente não pode ser tão cegos também. Se fazer cegos para aqueles que se dizem irmãos e têm certos comportamentos, né? Aí eu queria também falar assim, dizem-se irmãos, mas eu tenho o caso do apóstolo Pedro, que negou Jesus. Assim, eu já li os 4 evangelhos todos, né? Só que eu não tenho muita certeza do comportamento dos apóstolos, né? Naquelas... ao longo do evangelho, né? Por exemplo, erros e tal. Eu lembro, Pedro, por exemplo, falou para o Senhor Jesus, né? Ter compaixão dele, se não me falha a memória, para não ir para a cruz, né? Não sei se não vou ter certeza se está escrito exatamente assim. Aí Jesus falou, né? Para trás de mim, Satanás. Então, assim, eu não tô lembrado muito, tipo assim, lembrando com muita certeza disso, né? Mas eu vou pôr no vídeo aqui. Eu vou pôr no vídeo, tá? É onde está escrito isso. E aí o que acontece? Aí se for isso mesmo, vai estar confirmado pelo versículo aí. Então o que acontece, né? Então, mas houve a ocasião de Pedro falar isso para o Senhor Jesus. Então assim, e não era para ser. Pedro não estava, como é que eu posso dizer? Não era o caso do Senhor Jesus não ir para a cruz, né? Então, não tenho certeza se era a ocasião da cruz. E se for, vai ficar confirmado por esse versículo aí. Mas se for isso mesmo, então, é mais um exemplo. Mais um exemplo do quê? Do comportamento, né, dos apóstolos, ou pelo menos de Pedro. De como eles não eram... Como é que eu posso dizer? Não eram perfeitos também, mesmo seguindo o seu Jesus, né? Então, assim... E sendo isso mesmo, então o que acontece? Então, aí fica mais um exemplo e aí a expectativa é o quê? Que hoje então vai ter uma igreja perfeita, onde onde todo mundo, por exemplo, todo mundo que faz a obra é perfeito, né? Ou é muito, se não perfeito ninguém vai ser, né? Ou não. Mas assim, por exemplo, mas são pessoas que demonstram o que eu gostaria de ver nelas, por exemplo, né? Eu vou esperar isso? E onde é que eu vou encontrar isso? Então, o que acontece? O que acontece? Então, o Senhor Jesus foi ensinando aqueles discípulos, né? Ou aqueles apóstolos, enfim. O Senhor Jesus foi ensinando. Então, talvez nem eles tivessem tais comportamentos até o Senhor Jesus falar. Quem sabe, né?
Pois bem, então, o que eu quero dizer? Para não esperar muito dos que fazem a obra, dos que estão na igreja. Por quê? Porque se você for pegar esses primeiros, né? Esses primeiros que não... Esses primeiros que ainda não haviam recebido o Espírito Santo, né? É porque não tá vindo na minha memória casos assim, casos de que eu lembre de comportamentos que eles tiveram e não tinham que ter tido, não é? Enfim. Mas o que você espera deles? Que eles eram perfeitos quando eles seguiam o Senhor Jesus antes de receberem o Espírito Santo. Como é que você acha que eles eram? Que eles tinham um comportamento muito espiritual ou de repente comportamentos carnais e foram sendo limpos, né? Eu imagino que eram comportamentos carnais e foram sendo limpos, né? Mas aí é bom de falar com base também na palavra, né? Enfim. Mas por quê? Porque a gente está se deparando com a igreja. A gente está se deparando com a igreja. E a igreja, a gente vai ver pessoas e pessoas. Pessoas e pessoas. Então a gente vai ver pessoas de quem a gente leu que tem que se afastar, né? Então, assim... E eu tomo isso pra mim, né, do que foi falado para aquela igreja lá, a igreja de Corinto, né? Então, eu não sou conhecedor de história para falar assim, quando começa a entrar nesses méritos assim, a quem o apóstolo escreveu, né? Mas a princípio é uma carta aos Coríntios, né? Penso eu, não sei, enfim. Então, mas eu tomo para mim o que está escrito ali naquela carta. Eu tomo para mim ainda hoje. Só que ao mesmo tempo, se eu for buscar, cadê os santos? Tipo, cadê os santos tão espirituais que, que talvez se possa esperar dos que estiveram com Paulo, né? Então a gente espera o quê? Pessoas santas, né? Pessoas, como é que se pode dizer? Muito espirituais, não é? Mas é isso que a gente tem visto na igreja? Pessoas espirituais, né? Pelo menos alguns, pelo menos um na igreja, pelo menos dois. Sinceramente, é isso que a gente tem visto em cada igreja. Então, cabe a nós, na prática, o quê? Só se afastar de todo mundo? Ou de alguns, né? Enfim. Alguns não, mas tipo assim, cabe a gente só se afastar? De quem que a gente não se afastaria, né? Só que aí entra um discernimento. Então seria meio que até semelhante um julgar. Só que não um julgar propriamente de condenar. Julgar de condenar, eu procuro, assim, eu prefiro não julgar de condenar a ninguém. Julgar de dizer, você não vai ser salvo, né? Enfim. Então, assim, não dizendo que eu esteja certo ou errado, mas eu prefiro ter um certo cuidado, porque eu tenho medo de um certo versículo que diz que é imperdoável, né, quando julga. Tem um versículo que eu preciso discernir melhor, talvez. Mas, na prática, eu prefiro assim, né? Embora eu vi isso recentemente, né? Então é até difícil falar esse versículo. Eu vi um sentido nele, né? Que muda um pouco. Se esse sentido for assim, pode mudar um pouco o entendimento dele. Mas ainda assim, só por medo eu prefiro não julgar. Por quê? Porque... mas quem sou eu? Mas assim,
para não ser imperdoável. Imperdoável. Né? Lá está escrito inexcusável. Nesse aplicativo da Bíblia, que eu vou pôr nesse vídeo, vou pôr agora aí, nesse aplicativo você consegue pesquisar palavras. Pesquisar palavras. Então eu aconselho esse aplicativo para que quando você lembrar de algum versículo, por exemplo, que você não sabe onde está na Bíblia, você pesquisa por esse aplicativo. Ele dá opções de filtro lá, de pesquisa, né? Eu vou chamar assim de filtro. Então, enfim, voltando aí, não julgueis para que não sejais julgados. Julgados. Ou seja, quando a gente se afastar das pessoas na igreja, né? Que exige um certo julgado, tipo assim, não, esse aí, né? Esse aí eu vou me afastar. Então, de certa forma, eu já julguei. Eu já julguei. Só para me afastar, eu já julguei que esse, né? Esse aí não parece ser... Tipo assim, como é que eu vou, ao mesmo tempo, falar que ele é um homem de Deus, ainda que tenha um uniforme? Né? Com uniforme eu quero dizer que ele tenha alguma posição na igreja. Algum título na igreja, né? Então, Então, como é que eu vou dizer assim? Ah, ele tem o uniforme, então ele é homem de Deus. E ao mesmo tempo eu vou falar, isso aí é melhor me afastar, pelo que está escrito na palavra de Deus. Eu não quero nem saber do uniforme. Isso aí é melhor eu me afastar, né? Mas ao mesmo tempo não ter inimizade com a pessoa, né? Eu vejo assim. Então, por exemplo, na prática é vida, né? Então é difícil, cada um conduz a sua vida. Quem sou eu, pô? Mas pelo que diz a palavra de Deus, né? Pelo que diz a palavra de Deus. O que que, pelo que diz a palavra de Deus, o que que nos leva a entender o se afastar? Eu, pelo menos, vejo assim. Se afastar de todos pode não ser o... O que que acontece? Quando a gente observa os casos, a gente pode, de repente, encontrar pessoas muito pecadoras dentro da igreja. Claramente pecadoras. Só que elas vão te falar o seguinte: eu não tenho o Espírito Santo. Não sou batizado com o Espírito Santo. Entendeu? Não sou batizado, eu estou num grupo, né, com uma certa função na obra de Deus. Mas eu sou pecador mesmo, faço isso, fornicador, mas eu reconheço. Eu não tenho Espírito Santo, reconheço, né, que eu desse jeito eu vou pro inferno, né? Então assim, eu não julgo ninguém de dizer que a pessoa vai pro inferno, né? Nem incrédulo eu gosto de julgar. Até para eu não acabar sendo imperdoável. Então só pelo medo, no caso. Só pelo medo eu já não julgo. Né? Eu já não quero, melhor dizendo, julgar. Porque isso para mim é algo recente, que eu vou ver na prática também. Enfim. Mas o que que acontece? O que que acontece? É... O que que acontece? Na prática é o seguinte. Poxa, então você tem lá a pessoa assim. Então será que essa pessoa está incluída naquela lista? Eu pergunto. Uma pessoa que, por mais que erre, que tenha ali uma função, de repente, de obreiro, mas que está em pecado, mas que é uma pessoa que diz claramente que está em pecado e diz que não tem o Espírito Santo. Então, essa pessoa, será que está incluída naquela lista dos que se dizem irmãos? Ou será que ela está mais para um dos infiéis, né? Que não se dizem irmãos, mas que fazem coisas horríveis, né? Coisas horríveis. Só que a gente não precisa se afastar de todos. Não é nem se afastar que está dizendo, se associar que está dizendo. A gente não precisa não se associar com todos, né? Então assim,
quando fala de associar, vale até pensar no significado, né? O que será que significa essa palavra associar? O que será que está querendo se dizer? Mas enfim, na prática quero aprender também. Mas vamos lá. Então, será que esses estão incluídos? Pô, eles estão ali na igreja, entendeu? Você sabe se eles estão, no fundo, eles queriam largar o pecado e não conseguem. Não querem sair da igreja porque justamente eles querem, de repente, sei lá, cada um tem, pode ser o teu motivo, né? Então, assim, eu não, quem sou eu para ficar falando? O motivo de cada um sabe de si, não é? Mas assim, quem é que sabe o motivo de cada pessoa, de estar ali? Agora, por exemplo, outra coisa é a pessoa, ela se dizer irmão, irmão mesmo. Então, assim, se dizer uma pessoa que é de Deus, se dizer uma pessoa que é salva, entendeu? Que é de Deus, né? Falando com mais sentido que eu falei agora, me corrigindo. Uma pessoa que diz que é de Deus, né? Diz que ela é salva, né? Esse é de Deus tem um sentido, assim, é uma coisa muito ampla, né? Que eu não quero é, tipo assim, retira o que eu disse aí de é de Deus, que pode trazer alguma confusão. Mas, tipo assim, a pessoa que diz que tem o Espírito Santo, diz que tem, entendeu? Mas você vê ela em pecados. Poxa, será que ela se inclui naquela lista lá, falada pelo apóstolo Paulo? Na lista dos que, os cristãos, né? Vou, você quer dizer, quem toma isso pra si, né? Vou falar, eu não vou nem falar cristão, mas quem toma aquilo ali pra si, aquela lista pra si, né? Dos que não devem, dos que não se deve associar. Será que essa pessoa que diz ter o Espírito Santo, mas que vive em pecado, né? Por exemplo, será que essa pessoa entra nessa lista dos que não se deve associar? Ou de repente diz que tem o Espírito Santo e está em pecado, mas, por exemplo, reconhece o pecado, né? Reconhece que precisa se levantar daquilo. Enfim, reconhece que não está bem. Então, assim, aí como é que fica esse não se associar? Né? Ou de repente uma pessoa simplesmente endemoniada mesmo, sei lá, diz que tem o Espírito Santo. Eu não vou nem dizer endemoniada, porque eu temo de julgar. Mas uma pessoa que, poxa, ela diz que de repente vai dizer que tem o Espírito Santo, se perguntar, e tem de repente algum título, tá entendendo? Olha a gravidade dos dias de hoje. Mas que quando você vai ver aquela pessoa, ela vai passar uma imagem de santidade de repente, e logo depois vai mostrar sinais de pecado, tá entendendo? E que você sabe que você teme, nós sabemos, tememos, que se ficarmos muito tempo com aquelas pessoas, dá até um temor de, pô, será que essa pessoa vai me fazer pecar? Jogando aberto mesmo. Jogando, tipo assim, falando abertamente mesmo. Tá entendendo? Ou se eu der muito ouvido a essa pessoa aí, será que ela não vai me contaminar com coisas contrárias à palavra de Deus? Então, poxa, será que ela é uma dessas pessoas que não vale a pena nem comer, né? Então, assim, então cabe a nós discernirmos essas palavras, né? Porque na prática, a gente acaba, eu pelo menos, sabe que eu não preciso me corrigir, acaba conversando com todo mundo, né? Até porque a inimizade é uma obra da carne. E eu desejo que, se possível, salvar essas pessoas. Esse é o meu desejo sincero. Só que assim, é... então,
Só que, por exemplo, será que elas não se encaixam nessa lista? Que eu não tenho nem que comer? Então, poxa, com quem vale a pena eu parar e comer, né? É, parar e comer, né? Mas, tipo assim, o que significa esse comer também? Se a igreja toda estiver comendo, você não vai por causa daquela pessoa? Aí não parece mais uma inimizade? Você concorda ou discorda? Então, assim, agora quando tem um grupinho de pessoas, um grupo de pessoas comendo ali, mas, por exemplo, a fazer fofoca, né? Um grupo de pessoas comendo, eu não digo nem fazer fofoca, porque como eu falei, tem todo tipo de pessoa dentro da igreja, né? Ou pelo menos é de se esperar isso, né? Então, o que que acontece? Poxa, considerando isso, naquele grupo ali, os que tem ali se dizem irmãos, né? Se dizem irmãos. Porque daqui a pouco você se associa com eles, né? Nós nos associamos com eles. Mas aí, poxa, o que que tá dizendo lá? Então cabe a nós, eu penso, pesarmos, vermos quem é quem e vermos se vale a pena nos associar, né? Parar para comer com certas pessoas, não é? Em determinadas ocasiões, né? Se vale a pena, medir se vale a pena, entendeu? Medir se vale a pena andar com certas pessoas, né? Andar com certas pessoas, entendendo? Em certas ocasiões também, né? Andar em certas ocasiões. Então assim, o discernimento que Deus dê a cada um, como ele quiser dar, né? Como ele quiser dar. Ou melhor, que Deus dê o discernimento que ele quiser dar a cada um. Me corrigindo. Que, enfim, esperamos de Deus o discernimento, né? Do que ele quer para nós. Busquemos nele esse discernimento, né? Mas assim, espero que esteja que eu possa estar ajudando com essas palavras, né? E aí eu vou encerrar essa parte aí por hoje. Vou encerrar essa parte por hoje, mas vou continuar o vídeo. Continuar o vídeo completando o que eu disse que falaria lá no último, no último vídeo. O que ficou faltando acrescentar lá no último vídeo, eu estou acrescentando agora. Então, Efésios 4, versículo 1. Vou a partir do versículo, ler a partir do versículo 1. Pois bem, a unidade da fé é o título, né? Não faz parte da Bíblia. Então, rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, fostes chamados, com toda a humildade, né, e mansidão. Humildade e mansidão. Com longanimidade, né? Longanimidade se trata de muito de uma certa paciência, né? Com injustiças, né? Por exemplo, suportando-vos uns aos outros, em amor. Suportando-vos uns aos outros em amor, né? Procurando aguardar, suportando-vos uns aos outros em amor. O apóstolo Paulo dá um exemplo, né? Quer dizer, ele escreve sobre o amor, né? Caso queira, você pode pesquisar no aplicativo, que eu já indiquei, né? Indiquei no último vídeo e vou pôr agora nesse momento aí também. Vou pôr esse aplicativo, tá? Vai aparecer aí.
que permite pesquisar na Bíblia palavras, frases, tá? Então, justamente por isso, por poder pesquisar através dele. Procurando guardar a unidade do Espírito com E maiúsculo é o Espírito de Deus, pelo vínculo da paz, né? Há um só corpo e um só Espírito, Espírito Santo, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa salvação, da vossa vocação, da vossa vocação. Um só Senhor, né? Uma só fé, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons o cativeiro, né? Dá a entender, enfim, o cativeiro, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Uma pergunta, né? Mais baixas da terra, né? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Todas as coisas. Para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, né? Para a obra, o aperfeiçoamento dos santos, né? Para a obra do ministério, aperfeiçoamento, para a edificação do corpo de Cristo, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé e à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, né? A homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, né? Levados em roda por
todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, né, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, né? Cresçamos em tudo naquele, seguindo a verdade, antes seguindo a verdade em amor, né? Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, né? Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, né? Segundo a justa operação da carne de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor, né? Então, mas você vê que o amor, ele é sofredor. Então, quem quiser ler, pesquise. Eu vou dar uma frase, né? Vou dar uma coisa que vocês vão poder pesquisar nesse aplicativo aí. E por lá vocês vão achar o texto onde Paulo fala sobre o amor. Leia um texto todo, né? Para ter uma melhor compreensão. Nesse texto, o apóstolo Paulo, uma coisa que você pode pesquisar, ele fala o seguinte, ele fala que o amor é sofredor, né? Ele fala que não busca os seus interesses, os seus próprios interesses, eu acho que está seus interesses, não sei se está seus, os seus próprios. Outro, fala lá, ainda que eu tivesse fé para mover montes ou montanhas, se não tivesse amor, entendeu? Aí eu posso estar errando, quem sabe se eu estou errando, palavras, não sei, enfim. Mas pesquise coisas semelhantes que você vai achar lá, onde está escrito, né? E aí com isso você vai ter uma compreensão melhor do que se trata o amor, né? Então aqui tá lido o que ficou faltando de se ler no último vídeo, tá? Não desanime de buscar o Espírito Santo, pelo contrário, quanto mais se quiser vir o desânimo, aí é que vocês buscam com mais força mesmo, mostrando a Deus a sua dependência dele, que isso não é uma brincadeira, é o Espírito de Deus, são as palavras de Deus, né? Então, que pelo menos eu tomo para mim como sendo do próprio Deus. Embora, por exemplo, as cartas tenham sido escritas aparentemente pelo apóstolo Paulo. Né? Eu não sou estudioso para falar isso, mas eu penso que tenha sido pelo apóstolo Paulo, algumas cartas. Né? Então, o que acontece? Eu não vou entrar nesse detalhe algumas, seja lá quantas, enfim. O que eu quero dizer, não olhar pro homem, né? Eu não olho essas palavras aí como de homem, mas como inspiradas pelo próprio Deus. Eu vejo assim. Então é o seguinte,
Não desanimem de buscar o Espírito Santo, mas busquem com todas as forças. Com todas as forças. Não é? Se o tempo está difícil, entenda. Aí mesmo é que nós precisamos de Deus. E não nos render às forças malignas. Você não concorda? Que Deus abençoe e guarde e sustente, né? Mediante a sua fé manifestada para Ele. Permanência. E sinceridade de mostrar para Ele o quão dependente dele você é e quanto você precisa do Espírito dele.